Galera, o que foi esse final do episódio 10 de The God of High School? Aquela música tocando, aquela animação dos caras tocando os tambores. Que isso, eu fiquei, meu irmão, eu tô vendo Kimetsu no Yaiba, é impressão minha. Caraca, mano, e aquela música rodando, e os caras batendo o tambor pra caraca, e os caras muito loucos tocando. Caraca, maluco, faz um tempo. Confesso que faz um tempo que eu não vejo um negócio nesse nível. Não foi perfeito, e não é nem questão da animação ou da trilha sonora, nada disso. É sobre um problema, um detalhezinho que The God of High School já vem sofrendo e tem tirado a noite do pessoal. O pessoal tem discutido bastante sobre isso, mas vamos chegar lá. Se não fosse por esses dois detalhezinhos aí seria assim, nota 12 de 10. Mas vamos lá, luta por luta, porque a primeira luta desse episódio foi só pra cumprir tabela. Você vê que o hype mesmo no episódio foram nas outras duas batalhas que aconteceram simultaneamente, né? A do Jim Mori e também a do pessoal dos 6 contra o Nox. Mas antes, a primeira luta que a gente tem no episódio é do Daiwi contra aquela mulher musculosa que... Normalmente, quando a gente tem uma personagem feminina musculosa, eu fico... Qual é o seu nome? Eu já fico assim... Qual é o seu nome? Mas nesse caso eu confesso que não aconteceu isso, sabe? Eu não sei se o braço dela já era grande demais, já era forte demais, ou se faltou carisma da parte dela, alguma coisa faltou. Eu senti que alguma coisa estava faltando para eu conseguir sentir, para eu conseguir assim me interessar pela personagem. Mas enfim, a luta aconteceu, mesmo que não tenha sido a luta principal, a gente tem algumas coisas para comentar sobre ela, porque normalmente as lutas elas têm uma ótima coreografia, tem uma ótima troca de poderes, por mais que alguns poderes sejam bem aleatórios, normalmente os poderes são bem legais, mas também costuma faltar um certo detalhe, que é a questão da estratégia. Então foi muito legal que ela, meio que provavelmente já se enxergando como uma oponente que não teria o mesmo nível do Daiwi, chegou e apelou para a estratégia logo ali pro golpe certeiro na orelha, só para tirar o equilíbrio dele e o cara já ficar meio zonzo. Foi ótimo que eles tenham incluído isso. Então, quanto mais eles tentam incluir esses elementos, tipo os poderes, a coreografia e essas estratégias também, e também a motivação dos personagens, que é muito importante quando eles também trabalham isso, quando esses elementos estão lá em conjunto, acaba funcionando muito bem, né? Então, nessa luta, por mais que a motivação não tenha me encantado tanto, talvez a parte da estratégia foi o que mais me prendeu, né? Porque o carisma da personagem também não era lá essas coisas. Então, usou aquela estratégia básica, mas mesmo assim não foi suficiente. O Daiwi, ele conseguiu dar um porradão que a princípio seria o golpe do dragão, mas eu não sei se ele usou o golpe por completo, porque a cena pelo menos deu a entender no anime que o golpe ele não foi aplicado por completo, que ele só deu ali o princípio do golpe e depois deu uma cancelada. Eu não sei se foi bem isso, ou se foi só uma versão um pouco mais fraca do golpe. Eu não entendi exatamente o que aconteceu, mas o fato é que a mulher caiu muito fácil. Por mais que ela tenha dado um certo trabalho no começo, com o golpe certeiro que deu lá na orelha, na cabeça e tirou a orientação do Daiwi, ela acabou caindo muito fácil, e isso é algo que tem acontecido bastante, na verdade, né? Os personagens, eles dando um trabalho, aparecendo, aparentando serem personagens fortes, mas quando eles levam uma porrada, eles caem muito fácil. E mais ainda, quando a gente vê o estado dela depois de ter sido derrotada. Parece, meu amigo, parece que ela foi atropelada por um caminhão. É quase essa sensação que tem. A mulher quase que teve que ser entubada lá na hora, de tanto curativo que tinha nela lá, depois que ela tinha sido derrotada. Agora o que interessa, gente, que são as outras duas batalhas que acontecem nesse episódio, que acontecem em conjunto. Vamos falar primeiro da dos Nox contra os juízes. Os Nox, eles têm uma apresentação, um aprofundamento na explicação deles, né, na existência deles um pouco maior nesse episódio, com o objetivo deles sendo um pouco mais exposto nesse episódio, mas eu sinto que ainda faltou um pouco mais de preparação para essa guerra acontecer, né? Porque por mais que a gente tenha tido, acho que no final do episódio passado, né, aquela declaração de guerra, porque os caras agora, os juízes iam atrás dos Nox e tal, um negócio assim, eu senti que ainda faltou um pouco de tensão ali no ar antes que a luta acontecesse, sabe? Eu senti que foi um pouco rápido demais, como costuma ser The God of High School no anime, né? Muita gente questiona isso por estar sendo muito rápido, por estar cortando muito diálogo, por também estar mudando algumas coisas, mas isso aí eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não cheguei a ler essa parte do manhwa para fazer as comparações, mas em questão de corte, na maior parte das vezes, até onde eu li do manhwa, não seria um problema, mas nesse caso eu senti que foi um pouco rápido demais ao ponto, sabe? Um pouco direto demais ao ponto, mas enfim, a guerra entre eles começou e o cara que era o líder dos 6, ele chega lá, né? O cara que também, né, o que comanda, o que organiza o torneio que tá acontecendo, ele chega lá pro cara dos Nox assim, tipo, e o cara fica tipo, você veio sozinho, então não sei o quê. O cara chega lá, tipo, é isso aí, pode... O cara fica meio que chegando naquela pinta assim,
quando os Nox chegarem a invocar aquela espada gigantesca, o maluco, pá, botou aquele escudo assim, eita porra, aí galera, ajuda aí, porque eu acho que eu não vou conseguir segurar não. Meu irmão, o cara até agora é cheio da pose. Todos os episódios, aquele chifrinho dele lá, cheio da pose. Aí quando vai o espadão em cima dele querendo entrar nele, assim, aí o cara, ai galera, me ajuda aí, me ajuda a segurar aqui. Porra, cara, perdeu um pouquinho o hype nesse cara aí. E ainda mais, que no meio disso os caras ainda invocaram outra criatura que era meio que chamaram de Deus, que seria uma mancha escura que chegou e empurrou, ainda forçou a espada mais pra baixo ainda. Eu fiquei, caraca, maluco, que isso? O que tá acontecendo? Eu senti falta. Outro detalhe que eu também senti falta é da população em volta, porque parece que só aquilo tava acontecendo, não tinha ninguém na rua, parecia que era uma cidade abandonada, tinha sido todo mundo evacuado. Não, né? As pessoas iam estar também correndo em desespero em volta, né? Mas tudo bem, esse detalhe ficou de fora do episódio, foi bem focado na luta entre eles mesmo. E aí que chega os caras pra ajudar, cara. Aquele outro maluco dos 6, que o cara ali começa e chama a banda dele, começa a tocar. Caraca, aquilo foi muito foda. Aquilo foi muito... A música tocando e os caras... Cara, todo mundo tem uma técnica aleatória. E a dele era simplesmente, no começo, tipo, mandar as armas, todas as armas dele possíveis, que no fim serviam de uma munição, acredito eu, para conseguir fazer a magia dele. E assim surge aquela criatura que ajuda a quebrar a espada deles. Eu fiquei, caraca, mano. Bem aleatório, confesso, mas mesmo assim, cara, a cena foi top demais, assim, digna de final de temporada. E outro detalhezinho também, além do começo da luta que eu senti que foi um pouco direto ao ponto demais, teve também algumas cenas, por exemplo, a cena onde aparece o dragão e o cara da foice, né, com o palhaço e tal, foi tão rápido, era um plano tão aberto, por exemplo, um frame bem específico que mostra eles num plano bem aberto, mas que fica, tipo, meio segundo na tela, praticamente tu não consegue ver, então... Daria pra ter mostrado um pouco mais, sabe? Daria pra ter um tempo de tela maior pra essa guerra, sabe? Daria pra pegar um episódio inteiro e só mostrar aquilo. Claro que tem a limitação do número de episódios, mas em tese, pelo menos, eu acho que seria justo se tivessem focado um episódio inteiro só nessa batalha. E a outra batalha que acontece em paralelo é a do Jim Mori contra o carinha de cabelo azul, gente. O cara começa levando a surra, o Jim Mori começa apanhando e apanhando e apanhando. O cara ainda dizendo, tá aí, ó, suas fraquezas são essa, sua fraqueza é essa, sua fraqueza é essa. E o Jim Mori, cara, o Jim Mori ainda tem a cara de pau, além de ter copiado a própria técnica do Daiwi no começo, lá quando eles estavam lutando um contra o outro no episódio 5, agora ele ainda copia de novo. Eu fico, porra, cara, você copiou mesmo. Tudo bem que naquela ele ainda chamou de um golpe original, né? Apesar de ter sido praticamente uma inspiração, né? Foi aquele copiei, mas não copiei, só mudei ali uns detalhes, só mudei a forma de escrever. Mas nesse caso foi literalmente a técnica deles dois, tanto da Yumira quanto a do Daiwi. Eu fiquei, caraca, mano, então pra que existem os outros dois se o protagonista vai copiar a técnica deles? Não pode acontecer isso. Cada um tem que ter sua particularidade. Então eu espero que isso não seja levado pra frente, né? Que ele copie todas as técnicas deles dois. E o carinha acaba sendo derrotado naquele clash final de poderes lá, com o Jim Mori lançando os golpes de dragão dele e ele lançando aquele golpe de fogo dele também muito foda. Mas depois, quando ele aparentemente é derrotado e o maluco desperta o poder dele e chamam ele de chave, aquilo que a gente falou semana passada, que esse termo foi mencionado na história, é justamente o poder que faz com que os humanos eles consigam enfrentar os próprios deuses, né? Eles consigam quebrar esse selo e assim eles consigam ter um poder suficiente, despertar um poder latente suficiente para enfrentar os próprios deuses. E esse cara tem uma das chaves e ele entra no modo Senin no final do episódio. Eu fiquei, Tudo bem, obviamente não foi exatamente o modo Senin, claro que tem uma inspiração em comum, provavelmente, nessas duas formas, né? Tanto do Naruto quanto a desse cara, mas enfim, no fim das contas ficou parecido, é isso que importa, né? A piada acaba funcionando mesmo assim. E vamos ver, cara. Eu não sei não se o Jim Mori vai despertar alguma coisa no episódio que vem. Pode ser que ele dê aquela apertada nos peitos dele, né, pra conseguir liberar um poder aí maior, mas vamos ver semana que vem. Eu sei que o negócio... Esse episódio, o final do episódio foi muito bom, mas foi muito bem animado mesmo. Só queria mais tempo de tela. Esse foi o único pecado desse episódio. E galera, só lembrando quem não é inscrito para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se quiser ser membro do canal, é só conferir o botão abaixo ali e conferir as recompensas, beleza? Até semana que vem, tchau!